No mundo dos investimentos, a pergunta de milhões de dólares sempre é: qual será a próxima mina de ouro, onde atrás de uma parede de possibilidades a gente pode encontrar aquela capaz de transformar alguns dólares em milhares deles? E no mercado americano de investimentos, a gente tem literalmente milhares de possibilidades saltando aos olhos diariamente. Agora, mais do que achar uma ação específica, e se nós olharmos de modo mais abrangente? Porque às vezes, para ver algo de forma clara, nada como dar uns passos para trás. Assim isso vai ficar mais fácil de olhar então o todo, então não ficando cego, somente olhando um pontinho. Aqui o que eu quero dizer? Talvez não fique perdendo tempo olhando somente uma ação, mas e se você então encontrar uma tendência de mercado? Aí você não encontra uma ação, mas você encontra um conjunto gigantesco de ações e de possibilidades atrás dessa tendência. Então, vamos ver agora o mercado cripto. É isto mesmo. Onde ele pode nos levar, por exemplo? O que ele pode nos revelar sobre o futuro? O que ele nos oferece? Qual será o tamanho dele? E onde a gente pode, claro, chegar? Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Eduardo e aqui eu trago informações para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Então aproveita e já se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber os outros conteúdos. Olha, nunca foi tão fácil antecipar tendências de mercado. Isso porque as informações estão literalmente na nossa cara. Infelizmente, como o nosso cérebro tem uma tendência a não gostar de gastar energia, às vezes tem oportunidades que literalmente estão na nossa cara, mas nós deixamos passar só porque o cérebro tem preguiça de gastar energia fazendo associações. Então prefere mergulhar em um mundo de informações difusas e sem conteúdo útil. Já percebeu isso? O que nós precisamos fazer é realmente prestar atenção nos sinais. Por exemplo, se eu te perguntasse se há 10 anos atrás, se seria possível em um curto espaço de tempo, um carro ser conduzido pelas estradas sem motorista, o que você ia me dizer? Possivelmente você diria assim, você está vendo muito filme de ficção. Então, olha só, vem comigo e veja com seus próprios olhos agora no site da Tesla o que eu tenho para te mostrar. Estou aqui no site da tesla.com/autopilot. Você consegue digitar isso aqui, você também depois visitar, ver os modelos, modelo S, modelo 3, enfim, as informações que você quiser sobre os carros da Tesla e sobre a Tesla, você consegue acessar nesse site. E olha só, uma coisa já começando, futuro, olha, eles explorando essa realidade que já não é mais nem tanto futuro assim, já é algo do presente, né? Ele mostrando a forma de você dirigir no futuro, mas hoje nós já vemos isso. Aqui ele vai dar algumas descrições bem importantes, mas o que eu quero que você veja comigo é este vídeo. Eu vou clicar aqui e vamos acompanhando. Olha só nesse ponto aqui, ó. Aqui ele faz o chamado disclaimer, né? Avisando que a pessoa que está dirigindo no banco do motorista é só por uma questão legal que ele está lá. Ele não está, olha só, fazendo nada. O carro está dirigindo sozinho. Veja só isto. Olha só. Por isso que eu estava falando, se fosse falado isso há anos atrás, você acreditaria? Não? Então dá uma olhada nessa tela e depois visita lá e veja o vídeo inteiro. Eu não vou deixar o vídeo todo passar, ele é até um pouco longo, mas o mais interessante é você perceber o quanto a tecnologia pode ir mais longe do que a gente imagina. Tanto quanto esse carro sendo dirigido sozinho. Olha o volante dele se movimentando, na tela ali você consegue ver o percurso, e isso há 10 anos atrás você poderia dizer que seria loucura. Hoje é mais do que a realidade, e esse não é um vídeo de exceção. Isto que você está vendo aí é algo que eu já vejo nas estradas americanas há um bom tempo, inclusive, e não só americanas, a própria Europa, e lembre, a Tesla está na China também, e não é só a Tesla que é de carros elétricos, mas ela já tem alguns outros concorrentes por aí. Então, isso é o que eu chamo de tendência de mercado, que quando você analisa, você consegue ver muito mais que apenas uma ação, mas mais do que isso, um mercado de possibilidades de investimentos e de fornecedores, claro, para essas empresas também. Desde peças, baterias, e são feitas de lítio, tudo isso é tendência de mercado. Uma tendência. Agora hoje nós vamos falar de mais tendências. Bom,
Claro que isto já faz parte do dia a dia daqueles que vivem nas grandes cidades. Não está só em um vídeo mais na internet. Os carros já estão aos milhares rodando nas principais cidades ao redor do mundo, eu posso te falar. Mas e quem acreditou então nessa ficção e quando olhou as opções de investimento, pensou, espera um pouquinho, faz sentido os carros do futuro serem elétricos e ainda não precisarem de condutores. Quer saber? Eu vou investir nessa tal de Tesla. Olha só o tamanho do crescimento dela desde 2011, onde uma ação custava 4 dólares e 60 centavos. E passados 10 anos, ela chegou agora em 2021 a valer mais de 900 dólares. Só para melhorar a perspectiva, veja se você tivesse então investido 1.000 dólares, onde você teria chegado. Quase não dá para acreditar. Mas isto é cálculo puro e visão de futuro. Os cálculos você nem precisa entender, mas não deixe de prestar atenção aos sinais que estão a todo tempo insistindo em vir até você. Veja esse gráfico que compara o crescimento da internet e o crescimento do mercado cripto, então, onde revela o tempo em que a internet demorou para alcançar 1 bilhão de pessoas. Na parte superior está o período de 1992 até 2006 e mostra que foram 14 anos para a internet chegar a esse número de pessoas. Já comparando com usuários de cripto, então, olhe na parte de baixo os anos voltados para o mercado cripto, já que a expectativa dele é que seja alcançado o mesmo número de 1 bilhão de usuários em 2024, é agora, daqui a alguns anos. O que demonstra, então, uma explosão de usuários desse tipo de sistema de moeda digital. Então, com esse número de usuários, se você quer fazer parte de uma onda de investidores que vão lucrar com esse mercado, já deve estar atento aos seus movimentos. Então, vamos falar de 5 pontos extremamente importantes para você levar em conta e conhecer para então poder entrar nesse mercado. E mesmo que você já saiba, talvez eu traga informações aqui que vão te surpreender. Então, o primeiro de todos, o que é uma cripto? Você sabe dizer? Se sabe, ótimo, aproveita um pouco mais do que eu vou falar agora. Se não sabe, vem comigo. Olha, aqui a ideia é você saber que cryptocurrency, que significa moeda, então, ou criptomoeda, é uma moeda digital ou conhecida como virtual. Ela utiliza uma tecnologia chamada blockchain, que permite que elas então sejam criadas. Então não é impressa em forma papel. Eu sei que parece óbvio, mas é preciso ser dito isso, porque a gente está acostumado com o dinheiro da forma que nós crescemos vendo, ou seja, um papelzinho que é impresso um tipo de moeda e a gente guarda numa carteira. Não é tão diferente, mas no mundo digital. Então, importante aqui, somente então existe em ambiente eletrônico, ou seja, na internet. Estou falando de forma bem simplificada, mas veja só, é protegida por uma coisa chamada criptografia. Talvez você já tenha ouvido isso, mas não sabe o que é. Que por sua vez, então, ela é um sistema que aplica, então, conceitos de segurança de alta tecnologia, estabelecendo protocolos que impedem que qualquer pessoa possa acessar os dados dessas moedas digitais, o que torna quase impossível, então, falsificar ou gastar o dobro de uma mesma moeda. É você imaginar que tem um banco, ele tem uma quantidade X de dinheiro papel guardado e ele tem todo um sistema de proteção da caixa forte dele. Um sistema de alarme, um sistema eletrônico. Assim funciona a proteção, que deve ser ainda muito maior, obviamente, em âmbitos do mundo digital, tá? Então, é um conjunto de técnicas que transformam dados em códigos, que só podem ser decifrados por quem tenha a chave de acesso. No caso, se você tem uma moeda digital, você vai ter essa chave de acesso. É você que entra no cofre, como se fosse de um banco, abre e que nem você talvez já viu em filmes, ou talvez você tenha até uma caixa dentro de um cofre, por exemplo, de um banco. Você entra com a tua chave lá dentro, no local fechado, e você pode abrir e ter acesso àquilo que você lá guardou. Olha só, fazendo um paralelo com o que a gente já conhece, então, é imaginar que você tem dinheiro, claro, físico, e você põe na sua bolsa ou carteira, ou deposita no banco hoje. Já se você compra, então, criptos, você também mantém elas na sua carteira. Mas, nesse caso, os bancos, entre aspas, podem ser locais que
comercializam este produto, ou seja, os brokers ou as corretoras, que devem ser locais, claro, seguros como os bancos tradicionais, mas eles não têm agências propriamente ditas, agências físicas, mas são sites devidamente protegidos com essa segurança em ambientes chamados criptografados. Ou também existem instrumentos eletrônicos chamados cold wallet, que é uma carteira dita fria. Por quê? Porque ela está na tua posse, ela não está numa nuvem, por exemplo. E serve para armazenar, então, essas moedas digitais. Então, é uma moeda digital guardada dentro desse equipamento, tá? Como quando você guarda seu dinheiro físico em uma bolsa ou uma carteira, existe também essas carteiras, só que elas são digitais. É como aquele token que você usa no teu banco, por exemplo, para você fazer uma assinatura digital, talvez. É mais ou menos como isso, onde você tem acesso através de senhas, claro, né, para você ter acesso à moeda que você tem ali dentro, como a que você sempre usou no teu banco, por exemplo. Só que muito mais longas e seguras são as sequências de códigos, por isso são chamados criptografados, justamente para dificultar o roubo no caso de uma tentativa online de acesso a essa tua carteira, ou tentativa física mesmo, onde as pessoas ficam tentando digitar a senha, só que ali, acredite, é muito mais difícil. Ponto 2. Para que servem? Daí agora você diz, tudo bem, mais ou menos sei o que é uma cripto, eu sei que ela então tem segurança, é criptografada essa segurança, mas para que serve isso tudo então? Aqui a coisa começa a ficar então um pouco mais interessante, porque é um tipo de dinheiro, porque pense que não existe somente dinheiro na forma papel agora, leve em conta isso. Não sei se você já pensou, mas existe ouro, existe prata, existem ações e tantas outras formas de ativos que podem ser trocados pelo que a gente chama de dinheiro. Olha, dinheiro que a gente conhece hoje, tá? E aqui é que se você pensar um pouco além, me diga uma coisa, há quanto tempo você não usa dinheiro em espécie, ou seja, o papel, né, para você comprar alguma coisa? Veja, talvez você me diga que até ainda usa para algumas coisas, mas veja que você não compra mais uma casa em dinheiro vivo ou um carro. E a realidade para a maioria das pessoas em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, até o cafezinho a gente paga usando o celular. Ou então tocando nossos cartões de crédito naquelas telinhas das maquininhas. Não tem papel mais envolvido. Aqui eu quero só que você veja que o dinheiro mesmo você não tem, mas sim um conjunto de números na tela do teu celular que dizem qual que é o teu saldo no banco. Por isso, entenda dinheiro como algo que a sociedade atribui um valor X e que te permite trocar a quantidade de X que você venha a ter por bens e serviços que você quer. Então, em tese, você já usa moedas online ou digitais. Entende o que eu estou querendo dizer? Veja que a diferença está em que as cryptocurrencies ou moedas digitais, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, possuem um valor de mercado, como as ações de empresas, onde quem compra elas tem uma expectativa de valorização por conta do que nós chamamos de oferta e de procura, que é uma lei do mercado financeiro. E já no caso das ações, se espera que as empresas em que a gente está investindo, elas se desenvolvam e se tornem então mais atrativas aos investidores, aumentando o valor delas. Agora, as criptos são mais dinâmicas que as ações, porque não precisam ser necessariamente vendidas para depois a gente comprar alguma coisa. Mas diretamente já existem inúmeras empresas que aceitam negociar essas moedas digitais, trocando elas por produtos e serviços. Olha só nos Estados Unidos, mais de 30% de pequenas e médias empresas já aceitam esta forma de pagamento. Até há pouco tempo, inclusive, a Tesla estava aceitando Bitcoin para pagar, para comprar, no caso, então, os carros da Tesla. Foram suspensa por um tempo por uma questão técnica da Bitcoin que está sendo adaptada e o próprio dono, Elon Musk, ele já se manifestou, o dono da Tesla, dizendo, olha só, eu vou acabar voltando a aceitar isso. Então, sinalizou que vai voltar e isso vai voltar com tudo, porque muitas empresas já estão aceitando a Bitcoin e outras moedas digitais ainda. Agora que eu estou te ajudando a ficar fera em cripto, aproveita e se inscreve no canal e também dá um like.
Compartilhe ainda com os teus amigos e conhecidos e familiares esse vídeo para que eles tenham acesso a todo esse conteúdo sobre finanças. E olha, isso não te custa nada, mas me ajuda a divulgar mais conteúdos sobre investimentos então. Vamos para o terceiro ponto? Qual a importância das criptos? Outro então ponto que a gente tem que considerar é a relevância dessas criptos. E veja que em um mundo globalizado, a velocidade da forma de se negociar conta muito. Então a dinâmica das moedas digitais é algo impressionante. À medida que são transportadas de um país para o outro em questão de um clique. Ainda temos que, claro, falar que não sendo objeto de controle de nenhum país em específico, não estão sujeitas às regras comuns de mercado, muito menos manipulações baseadas em filosofias ou diretrizes. Você sabe como funciona essa questão em diversos países, inclusive no nosso Brasil. Então, blockchains estão sendo usadas como refúgio frente à alta desvalorização de moedas. Por exemplo, as criptos oferecem opções de gerenciamento de dinheiro para bilhões de pessoas que não possuem conta em banco, facilitando pagamentos e transferências entre países que são feitas sem aquelas taxas absurdas. Agora, quer ver outras vantagens ainda? Olha, elas são negócios um a um. O que eu quero dizer com isso? Elas ocorrem em uma estrutura de rede chamada ponto a ponto, que busca eliminar intermediários. Claro, barateia o processo. 2. Protege a privacidade de seu histórico financeiro, protege você daquela ameaça de roubo de conta ou de identidade, que é maior, muito maior no nosso sistema tradicional, esse tipo de situação. Olha o ponto 3 aqui, ó. Fortes técnicas de criptografia, como já falamos, elas são empregadas em todo o livro que controla esse sistema chamado blockchain. Então, os processos e essas transações de criptomoeda são protegidas contra fraude. Agora, vamos lá. Vamos para o ponto 4 da nossa análise. Como que elas funcionam? Olha só, os investidores de criptografia compram um ativo digital, uma cripto, ou dependendo da tua corretora, até frações de cripto você pode comprar. Nesse momento, então a sua ordem é executada dentro do sistema chamado blockchain, que eu já mencionei, que é onde as moedas digitais são criadas e gerenciadas quanto à sua quantidade e também confiabilidade. As transações de criptomoeda são registradas perpetuamente no blockchain chamado subjacente. Os investidores em criptomoedas não mantêm seus ativos em contas bancárias tradicionais, mas em vez disso, eles têm endereços digitais. Esses endereços vêm com chaves privadas e públicas, longas sequências de números e letras que permitem então aos usuários de criptomoedas enviar e receber esses fundos. As chaves privadas permitem que a criptomoeda seja desbloqueada e enviada. As chaves públicas estão disponíveis publicamente e permitem ao titular receber criptomoedas de qualquer remetente. Já nos casos em que se utilizam corretores, na maioria das vezes, não propriamente corretores pessoas, mas o que a gente entende como corretoras de valores. Não existe uma pessoa física fazendo essa negociação, mas então operações de empresas, sistemas online, porque a moeda é online. Então, na maioria dessas vezes, são elas que compram moedas digitais e vendem então participações nessas moedas, mas não permitem então a transferência de uma moeda de uma plataforma para outra ou então armazenamento em cold wallet, que nem eu já falei. Sendo que quando você decide vender, pode ser feito da mesma forma, por exemplo, que uma ação. Porque você vai ver quanto o mercado está te oferecendo em termos de cotação e você define quanto quer dispor da tua carteira de criptos. Ou ainda, dependendo do broker ou corretora que você tem, é possível pagar coisas que você compra, os serviços que prestem para você diretamente usando essas plataformas. E então você vai pagar esses produtos ou serviços utilizando os cartões que essas empresas disponibilizam para você. O que basicamente vai ser gerenciado como se fosse um banco. Ou seja, diminui o seu saldo das tuas moedas dentro da tua carteira de investimentos nesse broker ou então nesse local onde você está operando as tuas moedas digitais. Tá? Olha então o ponto 5 agora.
como determinar qual parte do teu portfólio vai compor essas moedas. Aqui o ponto a ser definido, ele é muito individual e tem que levar em conta então a tua tolerância ao risco e o seu desprendimento a perdas, inclusive. Eu não estou dizendo que você vai perder tudo, mas sim, isso pode acontecer. Lembre-se que, dentre os produtos de investimentos disponíveis hoje, as criptos são tão voláteis quanto ações chamadas penny stocks, por exemplo. Elas possuem uma capacidade de ganho e de perda que eu posso comparar a um passeio de montanha-russa, sendo que sobe muito rápido, mas a queda pode ser proporcional também. Então não é um investimento onde eu colocaria meu fundo de emergência, por exemplo, mas sim um percentual do meu portfólio de investimentos que não afetasse a minha vida financeira caso em determinado momento a oscilação me impedisse de sacar em regime de urgência, tá? Esse é um produto de um mercado em expansão, uma tendência, então tem um longo caminho até se solidificar. Mas só para você entender a volatilidade, o preço do Bitcoin não superou $1 em 2010. O preço mais alto no ano foi de apenas 39 centavos de dólar. Mas em 2021 já superou a casa dos $64 mil e também já caiu a $29 mil novamente. Mas entre caídas e subidas, uma coisa a gente tem que reconhecer. Dos 39 centavos em 2010, o Bitcoin já subiu um pouco, certo? Então, se for sua escolha a diversificação, destine um percentual confortável para você gerir em termos nem tanto de valor, mas eu diria que de sentimentos. E em uma visão futurista, os frutos virão e serão bem apetitosos, pode acreditar nisso. Claro que eu preciso agora saber de você. Se você já sabia esses pontos e já considerava eles também na hora de investir. E se vê nas moedas digitais um bom investimento e qual delas você prefere. Deixa aqui nos seus comentários, aqui embaixo, por favor. Aproveita ainda e baixa meu e-book Investindo nas Bolsas de Valores Americanas, que está por tempo limitado, sendo gratuito para você. Ainda você também encontra aqui o link na descrição do vídeo para você baixar. E baixando você vai ter a possibilidade de entrar no meu grupo exclusivo e silenciado do Telegram, onde somente eu posto diariamente notícias, comentários sobre ações, informações sobre o mundo cripto que pode ajudar você na hora de investir. Obrigado pelo seu tempo até agora, te vejo no próximo vídeo. Tchau!